Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema Quem domina sua mente. A lição ela vai abordar o aconselhamento do apóstolo Paulo, ou o conselho que Paulo deu, para que houvesse no coração dos irmãos da igreja de Filipos a paz de Deus que excede todo o entendimento, para que eles pudessem pensar nas coisas que são de cima, pensar nas virtudes que pertencem ao reino de Deus. E o apóstolo Paulo, aqui mais especificamente no capítulo 4 da carta escrita à igreja de Filipos, ele traz aqui a grande recomendação do Espírito Santo para o coração dos cristãos, que é a paz de Deus no nosso coração, para que nós possamos meditar, para que haja em nossa mente as coisas que pertencem ao reino de Deus. E aí haverá alegria, haverá gratidão e haverá segurança no coração dos cristãos. É tanto que a carta aos Filipenses, ou a epístola aos Filipenses, só trazendo aqui, você não erra quando você fala carta, nem epístola, mas há uma pequena diferença entre carta e epístola. Carta, geralmente, ela é dirigida para uma pessoa, e ela tem um número pequeno de palavras. E epístola vem do grego antigo epistolar, que significa escrever para um grupo de pessoas. Era destinada à mão de um indivíduo, a fim de que esse indivíduo entregasse para uma comunidade. E havia um número maior de palavras. Por isso que nós chamamos de epístola, porque o ato era epistolar. Era se dirigir a um grupo de pessoas com um número maior de palavras. Mas não erra chamando de carta. E a epístola de Paulo aos Filipenses é considerada no meio teológico como a epístola da alegria. O apóstolo Paulo ele sofreu muito em Filipos. Ele fundou a igreja ali, mas ele foi acusado pela população. Deus, por meio do ministério dele, operou uma grande libertação na vida de uma mulher, só que aquela mulher dava lucro para os homens que adoravam deuses naquela cidade. E aí Paulo foi julgado pela população, foi espancado em praça pública, ele e Silas ficaram nus ali, foram presos lá no presídio. Tem o famoso episódio onde ele louva o Senhor perto da meia-noite. Sobreveio um terremoto, veio de cima, não veio de baixo. Sobreveio, Deus, pelo seu poder, abalou o cárcere e houve aquela grande libertação. O carcereiro se converteu e o grande poder de Deus se manifesta. Mas Paulo, depois acredita-se que estava preso em Roma, e ele escreve para os irmãos essa carta, essa epístola. E aí ele pede para os irmãos permanecerem alegres, permanecerem felizes. Havia alguns pequenos problemas na comunidade cristã ali em Filipos, mas a grande maioria dos irmãos eram firmes em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo pede para eles serem alegres, fala muito de alegria. Inúmeras vezes Paulo usa a expressão alegrai-vos, regozijai-vos, mostrando que aquele que tem paz, segurança e certeza de vida eterna, porque você vai encontrar na lição alguns termos aqui no grego que diz respeito à certeza de salvação. E esta certeza de salvação gera alegria, gera segurança, de maneira que a gente tem paz de espírito. A lição ela tem 3 partes. A primeira parte diz sobre a epístola aos Filipenses. A segunda parte sobre a mente no contexto bíblico. A grande recomendação de Paulo é para que os irmãos tivessem um pensar que agradava a Deus, cheio de alegria, cheio de segurança. E a terceira parte sobre a mente de Cristo. Eu vou aqui dar uma introdução. Nós já vimos aqui o slide do tema, bem sugestivo, quem domina a sua mente. Hoje nós estamos vivendo uma época onde há muita distração, muito entretenimento, muitas coisas no mundo, como diz a Bíblia, muitas vozes no mundo. E aí então, se nós não guardarmos a nossa alma, não guardarmos os nossos olhos, o que entra nos olhos, pelos olhos, o que entra pelos ouvidos, se não vigiarmos, tudo aquilo que entra fica no nosso coração. E a poluição sonora, a poluição visual é muito grande nos dias de hoje.
Por isso que a Bíblia recomenda, medita na palavra do Senhor de dia e de noite. O próprio Deus pediu isso para Josué, capítulo 1, versículo 8, medita no livro dessa lei. O salmista pede no capítulo 1, bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Paulo pede aqui para os irmãos pensar nas coisas que são de Deus, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é puro, verdadeiro, amável, se há de boa fama, virtude, louvor, nisso pensai. As coisas que pertencem a Deus estão enquadradas nessas virtudes aqui. Tudo que pertence a Deus diz respeito a isso. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se isso há virtude e louvor, nisso pensai. Então, diante de tanta poluição sonora e visual, diante de tantas coisas mundanas ao nosso derredor, nós temos que se apegar com a palavra de Deus, pois somente dessa forma haverá de ter paz e segurança dentro dos nossos corações, e a nossa mente será como a mente de Cristo, que andou nessa terra, mas eu costumo dizer, os pés de Cristo estavam na terra e o seu coração estava no céu, sempre. E assim deve ser o cristão. Nossos pés estão nessa terra, mas o nosso coração e a nossa mente estão no céu. Aleluia! A primeira parte da lição, eu vou aqui dar uma introdução, só para mostrar um mapa para os irmãos compreenderem que do lado direito aqui do mar Mediterrâneo está Jerusalém, de onde Paulo saiu, e ele então na segunda viagem missionária, ele sobe para Antioquia, vai até Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Frígia, e vai a Mísia, vai em Troade, lá já na parte norte do mar Mediterrâneo, seria mais noroeste, e aí então ele vai para Neápolis, Filipos, que está lá na Europa, primeira igreja europeia, foi então fundada por Paulo na cidade de Filipos, tá? Porque antes aqui de Neápolis está a Ásia, tá? Então toda essa parte aqui da Mísia, Galácia, já é Ásia, e partindo para Neápolis e Filipos já é Europa. Então a primeira igreja da Europa foi Filipos, e depois Paulo retorna então, e já vem pelo mar, né? Vai cair aqui em Atenas, Corinto, vai em Éfeso e volta então para Jerusalém. Temos mais um slide que mostra onde Paulo foi, ele chegou a ir a Roma. Então as suas andanças missionárias, 3 grandes viagens missionárias que Paulo fez, por fim ele terminou em Roma. E lá em Roma ele foi martirizado, mas de Jerusalém até Roma, fiz questão de mostrar para os irmãos, Paulo fez 2.300 quilômetros. Naquela época, sem ter os recursos que hoje existem, avião e carros, Paulo percorreu tudo isso. E um pouco de navio, um pouco a cavalo, um pouco a pé, e era muito difícil. Então, louvamos a Deus pela vida do apóstolo Paulo. E também nós temos aqui fatos ocorridos em Filipos. Nós temos aqui Paulo liberta uma jovem, Paulo, pelo ministério de Paulo, né? Mas sabemos que era o poder de Deus na vida de Paulo. Paulo liberta uma jovem possessa pelo espírito da adivinhação. Paulo e Silas foram açoitados e presos. A conversão do carcereiro e Paulo e Silas livres da prisão. Então aconteceu esses fatos na cidade de Filipos, e é uma cidade onde tinha uma igreja bem saudável, bem madura espiritualmente. E Paulo não elenca tantos problemas como a igreja de Corinto. Segundo os historiadores, Paulo ele escreveu aproximadamente 4 cartas à igreja de Corinto, e a história reservou apenas 2 cartas. Outras 2 epístolas desapareceram, mas a igreja de Corinto é uma igreja problemática. Agora, a de Filipenses, a de Filipos, já era uma igreja mais saudável, os irmãos já tinham mais firmeza na fé, e Paulo ele chama a atenção dos irmãos para constantemente alegrarem-se no Senhor. É tanto que Paulo fala em Filipenses 4:4, um versículo bem fácil de guardar: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês têm motivos para isso. Vocês têm Cristo, vocês têm o amadurecimento espiritual, vocês têm a vida revelada, a vida eterna revelada nos vossos corações, vocês têm motivos para se alegrar. Aleluia! A primeira parte da lição, entrando aqui depois dessa introdução, nos diz assim, sobre a epístola aos Filipenses, primeiro tópico, a doutrina, subsídio teológico. Os crentes filipenses, por diversas vezes, haviam enviado doações pessoais
ao apóstolo, conforme Filipenses 1:5 e também 4:10 e 14. O que nos mostra que esta missiva, entre outras coisas, foi uma carta de agradecimento, ou seja, a missão de Paulo escrever esta epístola, ele tinha um grande sentimento de gratidão por aquela igreja que muitas vezes ajudou o apóstolo Paulo. O que nos mostra que esta missiva, entre outras coisas, foi uma carta de agradecimento. Trata-se da mais pessoal das epístolas escritas por Paulo. Ele sentia um carinho grande por aqueles irmãos. Paulo, nós sabemos que ele não era sustentado com liberalidade, como os demais apóstolos, que a igreja sustentava deliberadamente, de bom grado, e Paulo não. Paulo, ele não era sustentado, então poucas pessoas sustentavam Paulo e a igreja de Filipos foi uma que sustentou o apóstolo Paulo. Então trata-se da mais pessoal das epístolas escritas por Paulo, a mais reveladora da emotividade do apóstolo dos gentios. Temos aqui uma combinação de notas pessoais, explosões de advertência, porque tinha sim algumas necessidades para advertir, e de ação de graças e de ternura, também reflexões profundas e denúncias extremamente amargas. Havia algumas coisas que Paulo também chamou a atenção daqueles irmãos. Mas, em suma, Paulo era grato. O segundo tópico da lição nos diz assim, o relacionamento. Subsídio teológico. Havia ainda a necessidade de exortar a igreja. Exortar não é repreender com aspereza. Exortar é chamar ao ânimo com seriedade e amor. Tá? Tem muitos irmãos que confundem a palavra exortar e repreensão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Paulo exorta a igreja dos crentes de Filipos a coesão, a humildade. Paulo pede para eles serem unidos e serem humildes, que consiste da participação na atitude mental de Cristo. Por isso que ele chama a atenção e fala sobre a humildade de Cristo. Cristo, sendo Deus, desceu, se humilhou. Ele pede para os irmãos também serem humildes para poderem ter a mente de Cristo. E isso levou Paulo a compor sua mais profunda declaração concernente à humanidade de Cristo. A sua missão humana, também a sua humilhação, ao seu triunfo em sua missão terrena e também a sua exaltação aos lugares celestiais, que redundará em sua supremacia sobre tudo quanto há na criação. Ou seja, assim como Jesus se humilhou e foi exaltado, ele pede para os irmãos serem humildes também, pois a exaltação vem de Deus. Entre as epístolas de Paulo, essa é a mais completa afirmativa sobre esse assunto, acerca da humildade de Cristo. Está em Filipenses 2, 1 ao 11. Nenhuma outra passagem paulina pode comparar-se com essa, sobre a humanidade de Jesus Cristo. Então, o relacionamento de Paulo com aqueles irmãos era um relacionamento baseado na humildade de Cristo, acima de tudo. E Paulo tinha intimidade com os irmãos, e ele então com clareza pede aos irmãos para serem humildes, assim como Jesus era humilde. O terceiro tópico diz assim, o ensino. A epístola da alegria. O tema da alegria aparece de maneira mais pronunciada nesta epístola do que em qualquer outro dos escritos de Paulo. E é bom lembrar que Paulo estava preso. Tá? Humanamente falando, não tinha motivos para expressar alegria e falar em alegria. Mas Paulo estava preso, porém o seu coração era livre, seguro, e nada roubava a alegria de Paulo. Por isso ele escreve muito sobre alegria aqui para os irmãos. Isso pode parecer-nos estranho, considerando-se as circunstâncias tão adversas sob as quais essa epístola foi redigida, pois Paulo se encontrava aprisionado e pairavam tão graves ameaças sobre ele que ele já pensava que o martírio era uma forte possibilidade. Aleluia! Então a primeira parte da lição mostra aqui exatamente a doutrina, o relacionamento e o ensino de Paulo para com os irmãos de Filipos. E nós vimos aqui o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja, pedindo para que eles olhassem para a humildade de Cristo, pedindo para que eles fossem humildes, fossem unidos e, acima de tudo, fossem alegres. Por que o pastor Ezequias Soares traz todas essas doutrinas baseado na carta de Filipos? Porque para vencermos a batalha espiritual, nos dias de hoje, principalmente onde há muita ostentação no mundo, todo mundo quer ser alguma coisa e quer se exaltar,
para vencer a batalha espiritual, nós temos que ir ao oposto deste mundo e temos que ser como Cristo, humildes. Ele era o Rei dos Reis, mas aqui nessa terra ele andou com humildade. E também nós temos que valorizar a vida eterna que está em Cristo, para que haja em nosso coração alegria verdadeira. E por isso que o pastor Ezequias Soares coloca aqui, para que seja possível no coração dos irmãos a vitória da batalha espiritual, nós venhamos a valorizar a alegria da salvação. Porque se nós valorizarmos e formos gratos a Deus pela salvação, essa alegria guardará o nosso coração. Nós teremos paz e não seremos derrotados na batalha espiritual, porque as setas malignas estão por aí, tentando desanimar os irmãos, levá-los à derrota, fazer os irmãos pensarem que não são nada, que não são ninguém, que são pessoas humilhadas, que não têm expectativa. E isso, às vezes, entra no coração de muitos cristãos e eles ficam tristes e perdem a batalha espiritual. Mas quem valoriza a salvação, quem está próximo de Cristo, quem tem a gratidão pela vida eterna, verdadeiramente tem o seu coração guardado pela paz que excede todo o entendimento e a alegria genuína. E dessa forma, nunca será derrotado na batalha espiritual. É isso que os irmãos devem abordar. Lembrando que todo trimestre fala de batalha espiritual. Então os irmãos devem reportar esses assuntos aqui, que são fundamentais para vencermos a batalha espiritual. E é por isso que temos que aprender com o capítulo 4 de Filipenses. Nós temos aqui a segunda parte, muito importante, a lição vem falando também acerca da mente. Quem domina a nossa mente? E o que deve dominar a nossa mente são as coisas do reino de Deus. Agora aqui na segunda parte diz assim, sobre a mente no contexto bíblico. Por que a lição vem falando de mente? Por causa que o apóstolo Paulo menciona aqui, no versículo 7 e no versículo 8, acerca da mente. Ele menciona acerca do espírito, porque quando você lê na Bíblia, coração diz respeito ao espírito do homem. Mas ele também menciona acerca da mente, porque ele fala nisso pensai, no versículo 8. Então é muito importante tratar sobre esse assunto, quem domina a nossa mente. Nos dias que estamos vivendo de grande batalha espiritual, temos que guardar a nossa mente. Segunda parte, sobre a mente no contexto bíblico. Os dois tópicos aqui são tópicos que se relacionam. Primeiro tópico, a mente como faculdade psicológica. Segundo tópico, a mente como forma de pensar. Subsídio teológico. Etimologicamente falando, o termo vem do latim mentem, que tem o significado de pensar, conhecer, entender. E significa também, mais propriamente dito, no contexto etimológico, medir, visto que alguém que pensa, mede e pondera as ideias. A mente é a sede da alma e é a responsável pelo raciocínio momentâneo. Quando a Bíblia fala de alma, de mente, ela fala de raciocínio momentâneo. É aquilo que você está fazendo no exato momento da tua interação com o meio. Então, raciocínio momentâneo. E resulta, olha só que importante, a mente é a sede da alma e é a responsável pelo raciocínio momentâneo. E resulta na cognição e no comportamento humano. O que você faz exatamente no presente que você está vivendo é resultado da tua mente e da tua alma. Raciocínio momentâneo e as tuas reações com o meio de acordo com o presente que você está vivendo. Tudo isso diz respeito à alma, à mente. Tá? Paulo diz que a paz de Cristo excede todo o entendimento. Isso significa que existe uma diferença na mente de quem conhece a Jesus e quem não conhece. Na mente de quem conhece, há um pensamento de segurança e bem-estar. Mas quem não conhece, não tem pensamento seguro em Deus. Aleluia! Olha aqui, preste bem atenção. Quando a Bíblia fala de mente, ela fala de alma. Nós somos um ser tricotômico. Tá? Lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, depois você pode conferir, a Bíblia revela que nós somos um ser trino. A Bíblia diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo
sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então a Bíblia mostra ali que o homem é um ser tricotômico: espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia fala de espírito, nós vamos aprender aqui que espírito é o alento, é o que nos possibilita. Às vezes a Bíblia usa a palavra espírito e coração na Bíblia. Nós já vamos ver no próximo slide que significa espírito e coração. Na verdade é a mesma coisa, mas às vezes quando fala de espírito, fala de alento, energia que possibilita o corpo permanecer em pé. Só que esse alento é um alento vivo e ele tem uma consciência. E nós vamos ver aqui que daí quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da consciência do homem, do mais íntimo do seu interior, que é o seu espírito vivo, um alento vivo que tem consciência. E é na consciência que estão os maiores valores das verdades centrais da vida. Então, quando fala de espírito, fala de consciência. Quando fala de alma, fala de raciocínio momentâneo. E aí, então, o nosso corpo. Então, nós temos que guardar a nossa mente, porque na nossa mente que está o raciocínio momentâneo. Ou a gente vai raciocinar de acordo com a nossa consciência, com a voz do nosso espírito, e lembrando que é ali, na consciência do homem, que o Espírito Santo fala. Tá? Há uma voz no nosso espírito, que é a voz da nossa consciência. E é ali que o Espírito Santo fala, na voz da nossa consciência. E é por isso que nós precisamos ter a nossa mente cheia da palavra de Cristo. Por isso que Paulo pede lá aos Romanos, capítulo 12, que haja uma renovação no nosso entendimento. E eu costumo dizer que o Espírito Santo recria o nosso espírito e vai falar na voz da nossa consciência. E aí a nossa mente, a nossa alma precisa ser renovada pela palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ler Bíblia. Ler a Bíblia, encher a nossa mente da palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia recomenda. Paulo diz que habite em vós abundantemente a palavra de Cristo. Porque se o meu espírito for recriado, o Espírito Santo vai falar na voz da minha consciência. Se a minha mente estiver cheia da palavra de Deus, é a minha consciência um guia seguro da voz do Espírito Santo? Se estiver a minha mente cheia da palavra de Deus, vai estar em linha com a voz da minha consciência, o meu raciocínio momentâneo, meditando na palavra de Deus, e aí a voz da minha consciência, o Espírito Santo fala ali, e há uma linha única, reta, com o raciocínio momentâneo que está repleto da palavra de Deus. Aí você pode ter certeza, a tua consciência, o Espírito Santo fala ali, é um guia seguro para ter a direção do Espírito Santo dentro do teu coração. Tem muitos crentes que não sabem discernir a voz do Espírito Santo dentro dele. Aprenda isso, o Espírito Santo fala na voz da nossa consciência. Só que para eu entender a voz do Espírito Santo na voz da minha consciência, a minha mente tem que estar repleta da palavra de Cristo. A minha alma tem que estar repleta da palavra de Cristo. O meu raciocínio momentâneo tem que pensar conforme a palavra de Cristo. Se houver abundantemente a palavra de Cristo na minha mente, a voz da minha consciência é um guia seguro para a direção de Deus por meio do Espírito Santo que fala ali. Aprenda essas coisas. É pena que o tempo não permite. Quem sabe um dia você nos convide para dar uma palestra sobre a tricotomia humana, e aí a gente vai ensinar com calma como entender a voz do Espírito Santo na voz da nossa consciência. Mas a princípio é isso, encha a mente com a palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia vem falando e a lição vem reforçando, para que a gente aqui possa ter abundantemente a palavra de Cristo em nossa mente. E o versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E tudo isso diz respeito à palavra de Cristo, pois a palavra de Cristo tem todos esses requisitos aqui de virtudes que glorificam a Deus. Aleluia! E a segunda parte, o terceiro tópico, aliás, o quarto tópico da segunda parte, nos diz assim: espírito e coração. Subsídio teológico. Espírito e coração na Bíblia diz respeito a duas coisas que são: letra A, o alento, que possibilita o corpo ter vitalidade e energia. Muitas vezes você vai ler espírito na Bíblia, fala da energia do corpo do homem. Lá quando Deus soprou o Neshama, o fôlego de vida, né? Quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, ali foi o alento, a energia que possibilita o homem ficar em pé e ter vitalidade. Só que esse alento é vivo. Há neste alento uma consciência, uma intenção, como diz lá em Hebreus 4:12, a intenção do coração. Então, letra B, também significa o mais íntimo do ser humano.
que está relacionado à sua consciência. Por isso a Bíblia fala de coração, que é a parte mais importante do nosso interior. Então muitas vezes você vai ler espírito, fala de alento, da vitalidade, e às vezes você vai ler espírito que fala do coração, que fala do interior do homem, que diz respeito às suas intenções e à sua consciência. Aprenda isso. No alento vivo, no espírito ou no coração, estão as verdades centrais da vida, como também os principais valores da existência. Tudo isso está no espírito do homem. Por causa disso, o apóstolo Paulo pede que a paz de Deus guarde os corações dos cristãos. Visto que os principais valores da existência estão no coração dos homens, a certeza de segurança eterna, ou a paz de Deus, deve ser o principal sentimento no espírito humano. Aleluia! Que maravilha, irmãos, meditar nessas verdades. Nós estamos falando aqui de espírito e coração. O principal sentimento que deve ter no interior do nosso coração, lá na nossa consciência, o principal sentimento é a paz de Deus. Paulo fala no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa paz está relacionada, irmãos. A palavra paz significa completo bem-estar, do hebraico shalom. Paz não é a ausência da guerra. Shalom não é só a ausência de guerra. Shalom é completo bem-estar. Então, paz, que é completo bem-estar, significa segurança de vida eterna no coração dos cristãos. A segurança de vida eterna deve guardar o nosso espírito. E isso excede todo o entendimento. E isso é suficiente para que haja em nosso ser, no nosso interior, uma alegria, de maneira que não vai ser prisão, não vai ser escassez, não vai ser dificuldade que vai roubar essa alegria do nosso coração. Por quê? Porque nós temos a segurança de vida eterna, que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Aleluia! No domingo, mostre para os irmãos que nós temos que valorizar essa paz, que é a segurança de vida eterna, para vencer a batalha espiritual. Quando as dificuldades dessa vida, as setas do maligno, pessoas, situações, circunstâncias, tentar entristecer você, colocar você para baixo, tirar a tua alegria, lembre-se que você já tem a vida eterna. E essa paz vai guardar o teu coração, de maneira que nada vai abalar a tua fé. E você vai permanecer servindo ao Senhor com alegria. Aleluia! E a última parte da lição, a terceira parte da lição, fala sobre a mente de Cristo. O primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, eles se relacionam. Diz aqui o sentimento de alegria, nossa gratidão a Deus e a paz de Deus. Olha só, subsídio teológico. O apóstolo Paulo pede para os irmãos permanecerem alegres diante de Deus. Paulo queria que eles dessem valor a tão grande salvação que eles já possuíam. Quando você lê os termos que o pastor Ezequias Soares colocou na lição aqui, os termos no original diz respeito à alegria da salvação. Essa alegria é tão grande que nada pode roubá-la de dentro do cristão. Aleluia! É esse reconhecimento da vida eterna em Cristo que gera a paz que excede todo o entendimento. Aleluia! Se nós aprendermos a guardar a nossa mente com as promessas do reino por meio da palavra, a guardar o nosso coração, nosso espírito, ter na nossa consciência que somos eternos e temos segurança eterna em Cristo, nenhuma batalha espiritual vai nos derrotar. Nada que o inimigo queira colocar na nossa frente ou lançar sobre a nossa vida vai tirar-nos do caminho da salvação em Cristo Jesus. Se nós guardarmos nosso coração e a nossa mente com as promessas da palavra de Cristo, permaneceremos firmes em Jesus Cristo. Alegres, não só firmes, mas alegres diante de Deus e com paz. Aleluia! Porque, irmãos, só estar no caminho da salvação com medo de ir para o inferno, mas não servir a Jesus com alegria, não é o propósito e o objetivo do Evangelho. O Evangelho traz alegria verdadeira, alegria genuína, alegria real, segurança estável diante de Deus, de maneira que a gente serve a Deus felizes de verdade. Aleluia! E nós chegamos ao final de mais uma lição e a nossa conclusão. Eu coloquei aqui esta imagem linda
que é símbolo da alegria, e diz: com Jesus temos alegria sempre. Aleluia! E nós chegamos ao final da lição de número 6, aqui é só uma pré-aula, e no domingo você então tem ali 1h e 15 para conversar com os irmãos, estudar aqui o sentimento de Paulo para com os irmãos da igreja em Filipos e dizer: olha, assim como Paulo queria que os irmãos permanecessem alegres e acima de tudo guardassem as promessas de Deus, do reino de Deus na sua mente, no seu coração, para não se abalarem, nós temos que fazer o mesmo nos dias de hoje. Encher a nossa mente com a palavra de Cristo, encher o nosso coração com as promessas do reino e permanecer servindo a Deus com alegria. É possível, em meio a tantas coisas que existem no mundo, e crises e dificuldades, permanecer alegre? É possível? Paulo é a prova viva de que é possível. Paulo estava preso. Humanamente falando, todos os motivos ele tinha para murmurar, para reclamar, só que existe um nível espiritual de paz, de segurança, de alegria real, que o Espírito Santo concede no coração daqueles que são gratos pela salvação. Aqueles que verdadeiramente valorizam, acima de tudo, a salvação. E estes verdadeiramente são felizes e são inabaláveis em Cristo Jesus. Eu convido você, domingo esteja na igreja para aprender a lição de número 6. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.